Olá, eu sou a pastora Aline Fernanda e eu quero contar para você a história de duas famílias. Vai um pouco além de duas famílias porque dessas duas famílias surgiram dois povos. Essa história talvez se pareça com a sua história, com a história da sua família. E antes de nós entrarmos nessa história, eu quero te convidar para deixar o seu joinha aí no vídeo, se inscrever no canal e ficar atento às notificações. Não esquece de ativar o sininho, tá bom? Nós vamos falar de um profeta muito interessante. Talvez você nunca ouviu falar dele, mas está na Bíblia. E o nome dele é Obadias. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. E nesse livro nós temos a história dessas famílias, desses povos. Uma história muito interessante e que tem um ensinamento profundo e muito atual. Nós temos visto isso acontecer. Nós temos visto famílias agirem dessa maneira, pessoas dentro da igreja, irmãos em Cristo agindo assim, mas em nome de Jesus nós vamos aprender com eles e melhorar, amém? Antes de nós lermos então aqui o versículo de Obadias, eu quero te convidar a meditar em Romanos 12:15, que diz assim: chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Essa é uma coisa um pouco difícil de se fazer. Muitas pessoas não gostam de chorar com os que choram. Acha que é drama, não entende. Muitas pessoas odeiam ir em velório. E eles falam, eu não quero ir no velório, é muito triste. Quebrando então esse princípio da palavra que diz chorem com os que choram. Outros têm muita dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Porque às vezes é difícil ver alguém conquistando e vivendo um sonho que talvez é o mesmo que o seu. Quando nós vemos uma pessoa realizando algo que não é o seu sonho, isso não tem muita importância. Mas quando é algo que é o mesmo sonho que o seu e outra pessoa conquistou primeiro, às vezes isso desce um pouco atravessado e nós olhamos para Deus e muitas vezes questionamos por que ele vive isso e eu não. É como uma pessoa que ela vive um casamento ruim e ela vê ali um casal que está em uma fase muito boa do seu casamento e ela fica pensando, por que eles, que o meu está tão ruim? Mas a Bíblia diz, se alegre com os que se alegram. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz na carta de Obadias. Obadias, versículo 12 e 13, diz assim: mas vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém, nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado os seus bens. Esses dois versículos estão no livro de Obadias, versículo 12 e 13. Eu li aqui na versão NTLH. Para quem que Deus estava falando essas coisas? Essa mensagem ela foi direta para os edomitas. Os edomitas são os descendentes de Edom, também conhecido como Esaú. Esaú, o irmão de Jacó, aquele que era peludo, que vendeu o seu direito de primogenitura, que depois teve a sua bênção usurpada por Jacó. Esses dois irmãos gêmeos, deles vieram dois grandes povos, os edomitas e os israelitas. Eles começaram a se estranhar quando o povo de Israel atravessava o deserto e o rei de Edom não permitiu que Israel atravessasse o seu território. De lá, então, começou uma certa rixa entre os povos. E nesta ocasião, quando Jerusalém foi sitiada pela Babilônia, no ano de 586 a.C., o que os edomitas fizeram? Eles se alegraram com a destruição de Jerusalém. E eles não apenas se alegraram, assim como nós lemos no texto, eles ajudaram a Babilônia, eles foram juntos para saquear, eles fizeram algo que foi muito desagradável diante de Deus.
O que eles fizeram? Eles se alegraram com aqueles que estavam chorando. Eles quebraram princípios da palavra de Deus. Esse princípio de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E sabe, talvez você pense, isso não tem nada a ver com a minha família, não tem nada a ver comigo. Mas você já parou para pensar, às vezes, que você teve um relacionamento que não deu certo? Esse relacionamento não deu certo com você e a pessoa logo estava com outro par. Estava muito bem com o outro. E isso te deixou muito chateado, porque aquela pessoa estava se alegrando. Isso acontece em muitas situações. Às vezes os pastores, líderes de célula, têm o sonho de ver a sua igreja cheia e está difícil romper, está difícil fazer o povo crescer. Mas ele vê outro lugar, crescendo, expandindo. Então entra no seu coração ali algo que não é alegria, que não é contentamento, às vezes revolta, tristeza, inveja. E se nós não vigiarmos o nosso coração? Essa mensagem que foi dada aos edomitas pode ser dada a nós também. A mensagem de por que você se alegrou no dia da calamidade do seu irmão. Por que você se alegrou no dia que ele se deu mal? Você não devia ter feito isso. Nós temos visto isso acontecer muitas vezes. Nós vemos, às vezes, quando acontece um acidente, e se é entre caminhão, né? Se a carga daquele caminhão era algo de valor, como algum eletrônico, botijão de gás, né? Quando é um acidente leve, as pessoas, ao invés de ajudar aqueles motoristas, as pessoas que estão ali, elas vão roubar a carga, elas vão saquear, elas não conseguem mais chorar com os que choram, com os que estão quebrados, com os que estão doentes. Antigamente, quando se via um acidente, as pessoas paravam para socorrer as vítimas. Hoje as pessoas param para tirar foto, porque foto de acidente dá muito like. Gente, nós não podemos caminhar assim. O Senhor está nos ensinando desde muitos anos que nós precisamos nos compadecer, nós precisamos chorar com os que choram e juntamente se alegrar com os que se alegram. Quando você vê alguém conquistar um sonho, que é o mesmo sonho que você precisa se alegrar. Se vier aquele sentimento de por que não comigo, repreende, joga ele para fora e de propósito elogia aquela pessoa. Diga que ela merece receber aquilo. Talvez você pense, mas eu vou estar mentindo. Não, você não está mentindo. Você está declarando vitória. Você está junto celebrando com aquela pessoa. Isso precisa ser de verdade. Sabe, você precisa de propósito, lutar contra a má intenção do seu coração, contra a inveja que muitas vezes quer nascer. Os edomitas, talvez eles não entendiam por que Deus tinha um zelo por Israel, sendo que eles eram povos parentes, mas por isso eles foram cruéis. Mas você não entendeu por que alguém é abençoado quando você não te dá o direito de ser cruel com aquela pessoa. Sabe, nós precisamos amar as pessoas. A Bíblia diz sobre o amor que o amor ele não se alegra quando acontece injustiça. Os edomitas, eles se alegraram quando veio uma destruição grande para os seus parentes, para os seus vizinhos. Às vezes eu observo as pessoas, né, e algo que eu já fiz. Por exemplo, quando nós vemos uma pessoa passando de moto na rua com aquele barulho muito alto, ensurdecedor, né, empinando. E às vezes a gente falava assim, podia cair, né, para ver se aprende. E Deus falou comigo, você está torcendo para a pessoa se dar mal? E agora, todas as vezes que eu vejo alguém, eu falo, nossa, podia se converter, podia aceitar Jesus, podia dar essa moto de oferta. E aí todo mundo ficaria em paz. Mas, queridos, realmente eu quero chamar a sua atenção a isso. Não se alegre quando alguém estiver sofrendo, mesmo que essa pessoa tenha te feito sofrer. Jacó, uma vez ele fez o seu irmão Esaú sofrer. E depois de muitos e muitos anos, aquele ressentimento ainda era lembrado e vivido pelo povo. Não deixe uma raiz de amargura crescer dentro de você. Se alguém te fez o mal, retribua com bem. O ensinamento do profeta Obadias é: não se alegre
quando alguém perto de você estiver sofrendo. Seja uma pessoa que no seu julgamento mereça sofrer. Seja uma pessoa que talvez não mereça aquilo que você está considerando, sabendo que nós não sabemos todos os fatos. Não se alegre. Não se alegre quando você vê um casamento sendo desfeito. Isso é triste, é terrível. Os filhos sofrem. Uma vez uma mulher me disse, uma mulher crente, bem feito que eles dois estão se separando, porque essa mulher ela é muito ruim, é uma esposa ruim. Mas esse comportamento é maligno, esse tipo de frase, esse tipo de coisa é maligno, porque o que Deus quer é que nós façamos o bem, é que nós desejemos o bem para as pessoas, em nome de Jesus. Não seja aquela pessoa que vai roubar a carga, não seja aquela pessoa que vai apenas tirar foto de um acidente, seja aquela que ajuda, em nome de Jesus. E por que tudo isso? O versículo 15 de Obadias vai nos dizer assim, no final do versículo: pagarão pelas suas maldades, aquilo que vocês fizeram com outros será feito com vocês. Aqui tem a lei da semeadura. Tudo aquilo que eu faço para alguém, todas as vezes que eu me alegro porque alguém se deu mal, isso acontecerá comigo. Todas as vezes que eu torci para que algo desse errado, isso vai voltar para mim. E você sabe que a colheita sempre é maior do que a semeadura. A semente às vezes é uma só, mas ela produz 30, 60, 100 por um. Amém? Quantas vezes a esposa, o marido está fazendo um mau negócio e ela, olha, meu bem, isso não vai dar certo. Mas vocês conhecem homem, né? Uma vez que eles colocam uma coisa na cabeça, a teima habita ali, ele vai lá e faz. Aí faz o quê? Não dá certo. Muitas mulheres acham isso o máximo. E, eu te disse que não ia dar certo. Você não me escutou. Mas não se alegre quando isso acontecer, porque se algo não deu certo para o seu marido, também não deu certo para você. E os dois ficam no prejuízo. Então, gente, em Provérbios 17, 5, a parte B do versículo vai dizer assim: quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Não se alegre. Deus, ele falou claramente para os edomitas que eles seriam também destruídos, porque eles se alegraram de ver o seu irmão sendo destruído. E eles não, como nós lemos, eles não apenas se alegraram, mas eles ajudaram a roubar. Eles ajudaram ali. É aquela pessoa que ela não apenas fica contente quando o outro se dá mal, como ela divulga isso. Sabe aquelas pessoas que têm prazer de na internet publicar coisas, tragédias e separações e coisas ruins e escândalos? É igual os edomitas. Eles não apenas se alegraram, mas ajudaram a roubar. Porque quando você traz à tona o escândalo, quando você fica falando dele e compartilhando ele com as pessoas, você está ajudando o diabo a roubar aquela pessoa, a roubar aquela vida, a roubar a alegria daquele povo. Mas aqui o desfecho do livro de Obadias, o Senhor diz que um dia iria restaurar Israel. E no reino dele, no reino do Senhor, né, no reino futuro, onde Israel reinaria, os edomitas seriam tratados diferentes. Nós que somos o povo de Deus, precisamos tratar as pessoas diferentes. O último versículo que eu quero deixar para vocês está em Provérbios 24, 17, que diz assim: não fique contente quando o seu inimigo cair. Não fique contente quando a pessoa que às vezes se levantou tanto contra você cair. Porque se ela cair, você não será curado. Ninguém é curado quando o inimigo é destruído. Nós somos curados quando nós aprendemos a amar. E para encerrar, eu quero deixar uma frase de uma canção que eu tenho ouvido muito e que eu gosto muito dela, que diz assim: sabia que Deus gosta de quem você não gosta? Sabe, Deus gosta do político que você não gosta, Deus gosta dele. Sabe, isso traz uma mudança de entendimento das coisas para nós. Deus gosta daquele seu patrão que foi ruim com você. Ele gosta do funcionário que te levou na justiça. Ele gosta do ladrão que roubou sua casa. Ele gosta de todas as pessoas. Deus gosta das pessoas.
E nós, como filhos de Deus, precisamos orar e pedir ao Senhor: Deus, me ajude a gostar das pessoas. Me ajude a chorar com os que choram, me alegrar com os que se alegram, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Talvez você, como eu, tenha dificuldade nessas coisas, porque por natureza humana nós somos egoístas. Mas quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós queremos deixar essas coisas para trás. Se você precisa consertar algo com alguém, eu quero te convidar a fazer isso assim que você terminar de ver esse vídeo. Se conserte, peça desculpa, em nome de Jesus. Se você ficou triste quando alguém estava celebrando uma vitória, peça perdão ao Senhor agora. E, de propósito, olhe para essa pessoa e diga: parabéns, você merece. Amém? Vamos orar então? Senhor, eu oro a Ti nesse momento, ó Pai, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu sei, meu Deus, que nós precisamos melhorar muito no que diz respeito a amar. Meu Deus, que nós venhamos aprender a lição que foi nos dada pelo profeta Obadias. E não nos alegrarmos com a destruição dos nossos inimigos, mas nos compadecermos daqueles que estão sendo destruídos. Meu Deus, nós sabemos que o que o mundo precisa é de amor. E que nós possamos nos aproximar do Senhor, que é amor, e assim amarmos as pessoas que estão perto de nós. Nos ajude a gostar de quem não gosta da gente. Nos ajude, Senhor, a amar aqueles que têm opiniões diferentes das nossas e que muitas vezes nos ferem, Senhor, que muitas vezes nos agridem porque elas pensam diferentes de nós. E que nós não sejamos essas pessoas que fazem isso. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Guarda essa palavra no seu coração. Que você tenha paz. Sabe? Não pare de falar com uma pessoa. Não cancele uma pessoa só porque ela gosta de um político que você não gosta. Saiba que existe algo muito maior do que isso. Que é a família, que é a amizade, que é o amor, que é Jesus. Que Deus abençoe você, fique em paz e até o próximo vídeo.